Abacuque 3, verso 17. Se você não costuma ler a Bíblia, você não vai achar. Mas se você é um leitor da palavra de Deus, você vai achar. Abacuque 3, verso 17. A não ser que você seja novo convertido, aí ainda não deu para dominar as escrituras. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Digam todos amém. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, Senhor, pela tua santa, maravilhosa, poderosa, inerrante palavra. É ela que nos alimenta, nos fortalece, produz em nós musculatura, Senhor, espiritual, nos leva à maturidade cristã. E é por isso que nós a lemos, a estudamos e também pregamos a tua palavra. Não deixa que ninguém aqui, Senhor, saia desse lugar com a sua mente. Com certeza entre nós pessoas ansiosas, preocupadas com o dia do amanhã, mas que o teu Espírito Santo nos ajude a aterrissar a nossa atenção nesse lugar para te ouvir, porque é te ouvindo que as coisas acontecem, é aprendendo de ti que as coisas mudam. Mas é necessário que haja, Senhor, um agir do teu Espírito, para que não seja um homem falando e um povo ouvindo, mas que seja o teu Espírito falando, é tua igreja aprendendo. Fala conosco nessa noite, poderosamente, em nome de Jesus. Digo amém e aplaudo o Senhor bem forte. Eu queria falar sobre o tema, o que fazer diante da frustração. O profeta Abacuque, em todo o seu livro, demonstra um nível muito alto de frustração que ele estava. Ele profetizou no ano 600 a.C., no reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, e ele viveu um tempo difícil, porque a nação de Israel estava se afastando de uma forma acelerada de Deus. Os pecados aumentavam, a corrupção se instalava nas autoridades da nação, a imoralidade crescia, a violência também, a instabilidade nacional foi atingida na época que ele profetizava, e o tempo foi passando, e ele esperava que Deus agisse, e Deus não agia, e isso angustiou o profeta Abacuque, e causou nele uma profunda frustração, porque como profeta, ele profetizava e esperava que Deus agisse, Deus não agia. Até certo ponto que ele começa o livro dele dizendo: até quando eu clamarei e o Senhor não responde?
Até quando eu peço e não recebo? Até quando eu busco e não encontro resposta? E isso frustrava o coração de Abacuque. Ele esperava que Deus corrigisse o seu povo, corrigisse a nação, estendesse a sua mão sobre Judá e corrigisse aquele povo que andava errante longe de Deus. Eu entendo, Abacuque. Eu estou vivendo assim também, com relação ao nosso país. Quando eu vejo o nosso presidente se emocionar e chorar até, dizendo que conseguiu colocar na Suprema Corte um comunista. Quando eu vi aquilo, eu disse: meu Deus, até quando? Eu sei que nas eleições eu fui muito intenso, e reconheço que passei da dose, mas eu tinha medo de que isso acontecesse. O comunismo é o regime que mais matou os cristãos da história desse mundo. E eles já conseguiram colocar na Suprema Corte um comunista. E quando eu vi aquilo, meu coração se entristeceu e me frustrei profundamente. A minha esperança é que um dia Deus haja, e era a esperança de Abacuque. E ele ficava angustiado, e como todo frustrado, ele se agarra em duas perguntas, que toda pessoa que vive esse dilema carrega. E essas duas perguntas é: até quando e por quê? Até quando o Senhor vai me ouvir? E por que o Senhor não me ouve? Eu não sei da sua vida, mas é muito provável que algumas pessoas hoje à noite aqui estejam vivendo esse nível de frustração. Não no contexto de Abacuque, mas nos seus dilemas, nas suas dores, nas suas lutas. Você plantou e não colheu, você esperou e não chegou, as expectativas foram se dissipando, a esperança diluindo, e a frustração chegando forte no coração de algumas pessoas. E isso realmente acontece, e aconteceu com Abacuque. E o que fazer quando vivemos e enfrentamos as frustrações que o dia a dia nos apresenta? Se eu fosse entrevistar cada um de vocês, cada um teria uma história de frustração. Mas o que fazer quando isso acontece? Abacuque, ele não reclama de Deus, ele reclama para Deus, porque ele sabia quem Deus era, e se Deus não estava agindo, ele queria descobrir o porquê, porque ele sabia que Deus é Deus, e Deus não erra, Deus tem um controle de todas as coisas, mas isso o incomodava, e ele reclama para Deus, e não de Deus. Aqui começa toda a diferença entre blasfemar e querer uma resposta. Ele não blasfema, ele indaga, e Deus gosta de ser indagado. Você precisa aprender a ter essa liberdade de conversar e colocar para fora o peso da sua alma. E ele pergunta e Deus responde. Só que a forma como Deus responde e o que Deus responde para ele frustra mais ele ainda. Primeiro que ele diz para Abacuque: olha, está difícil, eu sei, mas vai piorar. E segundo, eu vou agir.
E quando eu agir, eu vou usar o povo da Babilônia, os caldeus. Aí Abacuque enlouquece. E diz: como um Deus santo como o Senhor vai punir um povo pecaminoso como Judá, com um povo mais pecaminoso ainda? Aí Abacuque entra numa profunda frustração. Aí ele ora, ele ora, ele ora, ele ora. E no final da oração, ele chega à conclusão que, apesar de todos os cenários negativos, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Diga amém e aplauda o nosso Deus. O que fazer diante da frustração? Em primeiro lugar, diz assim: confiar em Deus, repita, apesar das más notícias. O texto, verso 17, diz assim mesmo: ainda que a figueira não floresça. A figueira na cultura judaica era um sinal de prosperidade, era um símbolo de prosperidade. E quando ela não florescia, corria a notícia que não seria um tempo de prosperidade para a nação. A má notícia chegava e achatava o coração das pessoas. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que as más notícias cheguem, ainda assim, eu vou confiar no Deus da minha salvação. E isso não é fácil. É dificílimo a gente, diante das más notícias, confiar em Deus. Talvez alguns aqui receberam em alguma área da sua vida más notícias. Eu me lembro que eu fiz o 2º grau, fiz um curso para o vestibular, um dos mais tops de Belém, me preparei bem. Aí eu fiz o vestibular, não consegui passar, isso me deixou muito triste. Tentava alguns concursos e a coisa não funcionava. Aí resolvi fazer a prova da escola técnica, que é para 1º grau. Eu disse: eu vou então ser técnico em edificações e arquitetura. Sempre gostei de construção. Aí fui fazer a prova. Quando eu peguei a prova, 1º grau, eu disse: 25 minutos eu entreguei, digo, já era, passei. E entreguei a prova, matei todas as questões. Aí chegou o dia do resultado, era no jornal. Aí eu peguei o jornal para ver meu nome, e o meu nome não estava. Até hoje eu não entendi isso. Não entendi pelo lado humano. Mas talvez se eu tivesse passado naquele concurso, eu não estaria sendo pastor hoje. Então, às vezes, irmãos, as más notícias, elas só têm cara de más notícias. O Deus que você serve e o Deus que eu sirvo tem o controle de todas as coisas. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. E eu acho interessante essa palavra ainda, isto é, não tem conversa. A minha confiança em Deus não está agarrada nas boas notícias. Eu confio tanto em Deus que mesmo que as notícias sejam más, eu sei que Deus está trabalhando por trás das más notícias. E isso é fé, irmãos. É confiar para além das notícias. É ter certeza do caráter de Deus, quem Ele é.
E foi isso que me sustentou durante toda a minha trajetória cristã. Os meus primeiros 2 anos de fé foram terríveis para mim. Não fluía nada na minha vida. Então, se alguém está vivendo a experiência da frustração, porque chegou uma má notícia, ainda que a figueira não floresça, confie que o Deus que você serve sabe e pode todas as coisas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte. O que Abacuque está ensinando é sobre uma fé inabalável, que não se abala, que não se quebra. E a fé inabalável é aquela que não depende das circunstâncias. E isso não é fácil. É você ter que aguentar uma pancada de uma má notícia, respirar fundo. Não estou entendendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Segundo lugar, como lidar, o que fazer diante da frustração? Confiar em Deus, diga comigo, apesar da falta de alegria. Diz o verso 17: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. A videira é na Bíblia o símbolo da alegria. Ela gera o fruto da uva, o vinho. E quando ele diz, ainda que me falte o fruto da vide, ele está dizendo, ainda que eu não tenha alegria. Uma vez, eu cheguei aqui para pregar no domingo, e foi uma das melhores pregações que eu já fiz aqui, e depois que acabou, um irmão me chamou e disse, pastor, eu não estou entendendo nada. Eu disse, por quê, meu querido? Porque eu sei que o seu Paysandu perdeu por Remo. E o senhor pregou com tanta alegria, com tanto entusiasmo, como é que o senhor consegue isso? Isso é porque eu faço diferença entre alegria e felicidade. Há uma grande diferença entre alegria e felicidade. Eu posso estar triste por uma circunstância adversa, por uma perda, por um revés, por uma derrota, fiquei triste, mas isso não mexe com a minha felicidade. Desde o dia que eu conheci Jesus, eu aprendi isso. Você tem um buraco, e eu também, no nosso coração, que a namorada não preenche, que o emprego não preenche, que os bons negócios não preenchem, que uma casa boa não preenche, que um carro novo não preenche, que a vitória do teu clube não preenche. É um buraco da forma de Deus. Quando Deus entra dentro de nós, esse buraco é tapado, o vazio desaparece e a felicidade acontece para a glória de Deus. Aprenda isso, porque senão você vai chutar o balde da fé, você vai se desviar, você não vai aguentar ser cristão, porque você vai viver um tempo de tristeza assim. Todos nós vivemos, mas isso não pode abalar a nossa felicidade, de saber que essa vida é passageira, que essa vida é ínfima, diante do que está por vir. Os discípulos começaram a ficar tristes, porque Jesus começou a se despedir deles, olha, eu vou ter que morrer, não mestre, não vai, não faça isso, você é o nosso herói. Ele disse, olha, eu preciso ir, porque eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eles disseram, então nos mostra esse caminho, a gente quer saber como a gente chega lá. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, se você estiver recebendo más notícias e elas provocarem tristeza, tudo isso faz parte da vida, mas nunca permita que isso mexa com a essência da felicidade que você tem, que é o Jesus que entrou no seu coração, que é o Jesus que você aceitou. Isso é inegociável. E Jesus sempre nos alertou, Ele nunca disse que se nós o seguíssemos, ia dar tudo certo. Nunca vai dar tudo certo. Mas uma coisa eu posso te assegurar, no final vai dar certo. Quando tudo isso passar, você saberá que deu certo. Que deu certo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro lugar, o que fazer diante da frustração? Confiar em Deus, repita por favor, apesar da falta de resultado, diz o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, isto é, colheita frustrante. Você plantou e não colheu, você esperou e não chegou, você se aprontou e o namorado não veio, você se arrumou e a vitória não chegou. Quer dizer, houve uma frustração, houve uma expectativa frustrada, porque o produto da oliveira mentiu. Você esperava e a coisa não rolou. Eu me lembro que eu tinha 2 lojas lá no comércio de Belém, 2 livrarias evangélicas, vendia livros, LP, depois CD, DVD não tinha. Aí eu fui vender crediário para os crentes. Fui cair nessa conversa. Não vocês são tops, vocês pagam em dia suas contas, vocês são todos agora aqueles crentes que me apareceram lá. E eu fali com as 2 livrarias. Cheguei para minha mulher, nós temos 3 carros. Disse, amor, a gente vai ter que vender 2, vamos fazer um recuo estratégico. É isso que muita gente não sabe, fica teimando. Não, vamos recuar estrategicamente, vamos dar 2 passos atrás para recompor a nossa vida financeira. Mas se eu tivesse diante dessa frustração e me rebelasse contra Deus, deixasse Jesus, como meu pai me disse, meu pai disse, meu filho, você está 2 anos nessa igreja, só dá tudo errado para você, larga esse negócio, filho. Disse, pai, eu não vou largar não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou entendendo nada, eu estou tão frustrado quanto o senhor, que é meu pai, mas um dia vai dar certo. Hoje eu sou um cara buiado, para a glória de Deus, não tenho problema com dinheiro, os meus negócios prosperam, onde eu coloco a mão dá certo, não só aqui, em tudo que eu faço dá certo. Até o Paysandu subiu, tudo dá certo. Mas se eu tivesse no período da frustração, recuasse, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, vou ficar deprê, vou me recolher, vou me intimidar, eu teria perdido tanta coisa, eu não teria tido a vida e os resultados que Deus me deu. Então, diante da frustração, é confiar em Deus apesar do resultado negativo. Tem gente que deixa Jesus porque o namorado não quis mais nada com ela. Uma vez veio uma adolescente chorando lá no gabinete, dizia que ia tomar chumbinho, ia se matar. Eu disse, mas minha filha, por que você quer se matar?
Porque meu namorado me deixou. Eu disse: você vai se matar por um cara que te deixou? Não vale a pena morrer por aquele que não vale a pena viver. Pô, se o cara te chuta, tu vai morrer por ele? Não, eu vou morrer por alguém que me ama. Pelo um filho, vou dar meu rim, vou dar meu coração por alguém que me ama. O cara te chutou e tu vai se matar. Tu está ficando doida. Então tem gente que diante do resultado desfavorável, da derrota aparente, estraga a vida. Estraga a fé, larga o Senhor, larga o Evangelho. Mas Abacuque não. Ele sofreu, como diz o paraense, pra caramba, mas aguentou firme. Então, se você quer enfrentar essa frustração com vitória, confia em Deus apesar da falta de resultado. E é isso que vai fazer você vencer algo tão forte que se chama desapontamento. Desapontado com a vida. Falta de escassez, a escassez. Abacuque está pintando um quadro de privação. Recursos básicos. Uma situação na qual a provisão necessária para sustentar a vida está comprometida. Alguns aqui estão vivendo isso. Eu já passei o Natal liso. Eu já passei o Natal endividado. Eu já passei o Natal sem namorada, irmão. É muito ruim. Mas eu aguentei firme. Olha a mulher que ele me deu, né? Essa princesa, né? Louvado seja. E se eu tivesse me desviado, eu não teria conhecido essa mulher. Então, meu irmão, diga para o seu irmão: aguenta, irmão, aguenta esse negócio. Em quarto lugar, o que fazer diante da frustração? Confiar em Deus, repita por favor, apesar da falta de sustento. O negócio para Abacuque pegou, meu irmão. Olha o que ele diz no verso 17: os campos não produzam mantimento. Olha, ainda que não tenha comida para comer, ainda que não tenha as ovelhas para tirar as lãs e eu ganhar o meu dinheiro com a lã da ovelha, ainda que o gado desapareça dos currais, ainda que a minha fonte de renda desapareça. Esse cara é um espetáculo, que a maioria se desvia quando chega aqui. Eu me lembro, eu era pastor auxiliar na cremação e ganhava muito pouco, e realmente o dinheiro que eu ganhava não dava para nada, mas eu nunca fui de reclamar. Aí teve um dia que eu fui para casa, eu morava sozinho num quarto, e naquele dia eu não tinha o que comer. Eu me lembro que eu me ajoelhei e disse: Deus, olha, tudo menos fome, isso eu não vou aguentar. Aí Deus falou comigo: aguenta. E eu não me desviei diante dessa vergonha que é não ter o que comer. E quando eu olho para a minha vida hoje, quando eu olho para vocês, para essa igreja, o que Deus fez na minha vida, eu sou muito grato porque Deus me deu forças para vencer a frustração. A frustração não destruiu a minha fé. Eu fiquei frustrado, fiquei agoniado, fiquei cheio de perguntas, cheio de indagações a Deus, mas eu não me afastei. O que é que eu fiz? Teve uma época que eu não tinha emprego, não passava em concurso nenhum, nada dava certo. Aí eu tive uma reação que Abacuque teve. Eu disse: já que eu não tenho trabalho, que eu não passo em lugar nenhum, não tenho o que fazer, diabo, tu vai me pagar. Sabe o que eu fazia? Toda noite eu ia para as pontes do acampamento. Sabe onde é o acampamento? O bairro do acampamento? Naquela época era só ponte.
eu era caçador de demônio. Verdade. Eu andava atrás de pessoas perturbadas de demônio. Eu disse, já que eu não tenho o que fazer, eu vou expulsar demônio. Conheci lá a Dona Bela, uma mãe de santo que eu ganhei para Jesus. Mulher era tão endemoniada, quando ela se incorporava, ela entrava num tanque de óleo quente e não se queimava de tanto demônio que ela tinha. Uma vez na igreja ela se incorporou, o dente da frente, parte de cima veio para esse lado, e esse para esse outro lado, ela recebeu o tranca-rua. Pensa num bicho feio. E eu orei por ela, ela começou a vomitar cachaça cristalina e não tinha tomado uma cachaça durante o dia. Eu digo, já que eu não trabalho, não tenho onde cair morto, eu vou atrás do diabo para expulsar o diabo. Aí conheci essa mulher, uma serva de Deus até hoje. Conheci a Bibi, até hoje eu falo com ela, uma filha de santo, que eu ganhei para Jesus. Tudo nessa época da Juju, da Juquira. Tudo nessa época eu não tinha nada, sem lenço, sem documento. E eu descarregava a minha vida a serviço de Deus. Digo, nada vai me parar. E estou hoje aqui, sendo pastor dessa igreja maravilhosa. Que coisa linda! Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Para concluir, a verdadeira fonte da nossa alegria, da nossa felicidade, é o Senhor e será sempre. A hora que você entender isso, olha aqui para mim, que nada que possa acontecer mexa com a sua fé. A hora que Deus perceber que você está nesse nível, você pode esperar, que Ele vai dizer, você está pronto para receber tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu desejo te entregar. Abacuque encerra o seu livro com essa declaração de uma fé inabalável. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, e o produto da oliveira minta, ainda que não reste mais nada, mesmo assim, sem entender nada, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Fique em pé e aplauda o Senhor bem forte.